Olá a todos que me assistem. Meu nome é Milena e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Planejamento Permacultural no Núcleo Varjão Verde, no município de Teodoro Sampaio, em São Paulo. Se encaixa no eixo temático Gestão, Sustentabilidade e Ambiente. Já falei, sou a Milena, sou engenheira ambiental formada aqui na FCT Unesp, de Presidente Prudente, e atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em Geografia no mestrado profissional também da FCT Unesp, assim como a Hilda Barbosa Garbim e o professor Dr. Fernando Sérgio Kimoto, do Departamento de Urbanismo e Ambiente da FCT Unesp, que fazem parte também, junto comigo, desse trabalho. Bom, o trabalho foi desenvolvido seguindo essa estrutura. Iniciamos com uma breve introdução, uma revisão bibliográfica dos temas pertinentes, com os objetivos gerais e específicos, metodologia, resultados, onde eu iria apresentar os mapas dos resultados, como recorte da área estudada, as demandas específicas da comunidade, a setorização e zoneamento, seguindo a metodologia da permacultura e, a partir desse zoneamento, as cartografias de ambientes e usos do local. E aí, por fim, as conclusões. Bom, introduzo aqui o nosso trabalho falando sobre a urbanização. O processo de urbanização, ele ocorre à medida em que as cidades se expandem e há um êxodo rural, então as pessoas do campo migram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Então, há um aumento da densidade demográfica, há também aumento na expansão de infraestruturas urbanas para atender, né, a demanda dessa população e o fortalecimento do setor terciário e secundário, voltados para comércio e serviços, assim como do setor secundário, ou seja, as indústrias, consolidando assim uma economia voltada para as dinâmicas urbanas. Entretanto, tem uma problemática aí, né? Essa urbanização ela ocorre de maneira muito acelerada e desordenada, então as infraestruturas acabam não acompanhando esse ritmo. Então, as áreas urbanas elas ficam com serviços e infraestruturas precárias que não conseguem atender toda essa população. Além disso, há também a especulação imobiliária, onde as pessoas e empresas começam a comprar terrenos, esperando que os preços subam, o que faz com que o custo da moradia aumente. Isso torna a vida na cidade mais cara, empurrando as pessoas, forçando a se mudar para as pessoas mais vulneráveis, socioeconomicamente falando, para áreas mais afastadas, áreas circunscritas do centro urbano. Então, uma expansão para as zonas rurais. E assim começam a surgir o que nós chamamos de bairros periurbanos, que são as áreas de transição entre o rural, onde os terrenos são mais baratos e o custo de vida é menor. Nesses bairros, há uma mistura nas características urbanas, como infraestruturas e serviços com ambiente mais rural, infraestrutura e serviços, mas assim com um ambiente rural, mantendo algumas áreas verdes e algumas atividades agrícolas presentes nessa área. Ainda falando sobre as áreas periurbanas, a problemática dessas áreas é que não há um planejamento também na formação desses bairros. Então, a mudança nas características do uso e ocupação do solo e no estilo de vida das comunidades rurais, a demanda por terrenos para as novas construções acaba transformando as terras agrícolas em loteamentos e áreas de indústria, reduzindo o espaço para a agricultura e comprometendo a produção de alimentos dos pequenos produtores que moram ali. Isso afeta a segurança alimentar e a economia dessas comunidades, que enfrentam também problemas com especulação imobiliária e a falta de infraestrutura como saneamento, comércio local, educação, falta de comércio local, educação, escola, saúde, transporte, que faz com que eles tenham que se deslocar para os centros para usufruir desses serviços. Então, o que nós trazemos aqui hoje, então, é a permacultura como uma alternativa para um planejamento sustentável, tanto do meio urbano quanto rural, voltada para o bem-estar social e o fortalecimento das comunidades, sempre respeitando e cuidando do meio ambiente. A permacultura, o termo permacultura significa agricultura permanente, e esse termo surgiu na década de 70, desenvolvido pelo Bill Mollison e o David Holmgren, como uma alternativa à agricultura convencional. A permacultura é um conceito que busca desenvolver comunidades mais eficientes e autossuficientes, utilizando de princípios da ecologia, do design e da agricultura,
inspiradas pela observação dos padrões naturais, os padrões da natureza. Então, a ideia é que, em vez de simplesmente explorar a Terra, seja possível projetar sistemas de produção de forma que eles se regenerem e se mantenham ao longo do tempo, mas permanentemente. Para isso, o David e o Bill Morrison, eles definiram alguns princípios étnicos e operacionais para orientar as pessoas na construção desses assentamentos, tanto que qualquer um pode aplicar ou replicar a permacultura, seja em campo ou cidade. Esses princípios são o cuidado com as pessoas, o cuidado com o planeta e a partilha justa. Os princípios operacionais que orientam, né, o planejamento permacultural são observar e interagir, captar e armazenar energia, obter rendimento, praticar a autorregulação e aceitar feedback, usar e valorizar os serviços e recursos renováveis, não produzir desperdícios, projetar partindo dos padrões para chegar nos detalhes, integrar, não segregar e usar soluções pequenas e lentas, assim como use e valorize a diversidade, use as bordas e valorize os elementos marginais, use criativamente e responda às mudanças. Outro conceito aí ligado, que se liga à permacultura para a construção desses assentamentos humanos mais sustentáveis, é a bioconstrução, que nada mais é do que a utilização de matérias-primas naturais e de fontes mais renováveis possíveis, como a utilização da terra, do bambu, madeira, da borracha natural e bioplásticos, na construção de edificações, visando assim, diminuir o impacto ambiental na construção e também de uma maneira que não produza resíduos e seja energeticamente eficiente. Além disso, a bioconstrução ela também ela prega, né, o uso de técnicas que aproveitem ao máximo os recursos como a luz solar, o reuso da água da chuva, para que não haja desperdícios e consiga se manter autossuficientemente. Há também o aproveitamento de resíduos da construção civil, por exemplo, e resíduos industriais, na produção de tijolos ecológicos e outras materialidades que são utilizadas na bioconstrução. Outra característica é a autoconstrução, que a bioconstrução ela retoma técnicas ancestrais de construção, como o adobe, a taipa, de fácil produção e replicação, que além de diminuir os custos por não precisar de mão de obra de fora, né, especializada, e utilizar matéria-prima de fácil acesso, ela promove um senso de cooperativismo e colaborativismo entre as comunidades. Então, veja que todas essas características da bioconstrução conversam com os princípios da permacultura que eu já citei. Usar e valorizar os serviços e recursos, captar e armazenar energia, né? E tem a agroecologia é outro conceito também que se liga à permacultura com uma abordagem para a produção de alimentos de uma maneira mais sustentável. Ela integra a conservação e a biodiversidade e a autorregulação dos sistemas. O que significa? Significa que ela promove interações entre solo e plantas e animais para criar um sistema mais equilibrado. Dentre as características assim, da agroecologia estão a manutenção da fertilidade do solo, por meio de técnicas como permanente, a adubação verde e proteção contra ventos e práticas de conservação do solo, como, por exemplo, a rotação e consorciação de culturas. Há também o uso de variedades de plantas adaptadas às condições. A produção é sustentável, é focada numa adubação mais orgânica, não há uso de agrotóxicos na sua produção. E há também uma autogestão comunitária. A agroecologia valoriza essa autogestão comunitária, respeitando a cultura local e incentivando a participação da comunidade na gestão das atividades produtivas. Bom, dito isso, temos os objetivos. O objetivo principal do nosso trabalho é propor um planejamento permacultural para a área do Varjão Verde em Teodoro Sampaio, que envolveria a consideração dos princípios éticos e operacionais da permacultura e utilizaria a metodologia adaptada por Ferreira, Okimoto e Paiva para criar uma comunidade em um ambiente sustentáveis, produtivos e resilientes. Os objetivos específicos são elaborar uma revisão bibliográfica narrativa sobre os temas abordados,
realizar um levantamento do recorte, buscando de preferência dados primários, propor um planejamento permacultural para o recorte. Bom, a metodologia que a gente utilizou foi o levantamento em bases consolidadas de referência, ou seja, a gente fez uma revisão bibliográfica de temas pertinentes, né? Visitas técnicas ao local e diálogo com a comunidade para entender as demandas, levantamento aéreo com um drone, aplicação dos princípios éticos e de planejamento permacultural, baseados no que David Holmgren escreveu, e a utilização da metodologia permacultural adaptada por Ferreiro, Kimoto e Paiva, que é a utilização de cartografias para representar esse planejamento permacultural e as demandas, a setorização, zoneamento, que eu vou mostrar agora. Bom, como resultado, nós temos as cartografias. Essa é a cartografia de recorte. Aqui eu tenho um mapa da área do Varjão Verde, localizado no município de Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo, estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1994, inicialmente com o nome de Agrovila Emílio Furlan. Ela era uma área doada pela CESP para os assentados da região, mas foi um projeto de agrovila que falhou, que não deu certo. Essa área fica a cerca de 3 quilômetros do centro da área urbana, em direção ao rio Paranapanema, e a 300 metros do balneário local, sendo que esse é considerado um importante ponto turístico do município de Teodoro Sampaio. Entretanto, quando a gente foi fazer essa visita, a gente fez esse trabalho em outubro do ano passado, ele não estava funcionando, eles estavam passando por umas reformas pela prefeitura. Bom, há cerca de 17 domicílios no local, uma pousada e algumas casas de temporada por conta do balneário. Os moradores, em sua maioria, são pessoas aposentadas. A gente pôde observar nessa área o cultivo de hortaliças pelos moradores, voltado para o consumo próprio e, segundo eles, o excedente é comercializado. Há também uma igrejinha no local, que é a única atividade que eles consomem ali. Não há posto de saúde, escolas, mercado ou outros serviços disponíveis para eles. A outra cartografia que eu apresento aqui são as das demandas. Então, a gente conseguiu levantar algumas demandas ao conversar com os moradores. Aqui a gente destaca a necessidade de buscar, né, a autonomia dos moradores por água potável, já que a água do abastecimento é proveniente do poço artesiano de uma propriedade rural particular vizinha do Varjão. E a relação com o proprietário, ela não é das melhores, nem estável. Então, eles necessitam desse abastecimento independente. O esgotamento das águas negras é feito por meio de fossas sépticas. Então, as demais águas são descartadas diretamente na rua em frente. Por isso, a gente pensou na solução da microdrenagem local, né, e do esgotamento das águas cinzas para solucionar a contaminação do meio ambiente e das pessoas que ficam em contato direto. Aqui a gente tem a setorização. Uma coisa que eu esqueci de falar são as outras demandas, que são em relação à educação, saúde, alimentação, ao lazer, à parte social, né? Que são inexistentes na comunidade. Os moradores, eles precisam se deslocar até o centro urbano para utilizar esses serviços. O transporte é ruim, então quem tem carro se vira bem, quem não tem depende desse transporte, que não é muito eficiente. E a próxima cartografia é a setorização, que representa a organização desse espaço em setores de uma forma estratégica para otimizar o uso de recursos e a eficiência dos sistemas, né? Então, a gente fez o levantamento das informações sobre o local através do mapeamento aéreo, com o uso de drone. A gente conseguiu tirar informações das ocupações e dos elementos físicos e ambientais do local. Conseguimos obter as curvas de nível para obter informações sobre o terreno, né? Fizemos cartas solares que foram obtidas pelo software SOL-R. Os diagramas de ventos do local e de precipitação também estão nessa cartografia.
ou então o planejamento, o zoneamento do local, o zoneamento permacultural do local vai ser todo feito baseado nesses elementos que a gente tem nessa cartografia, na carta dos ventos, na carta solar, nas curvas de nível. Bom, aqui a gente tem o zoneamento. A cartografia Z representa o zoneamento, esse é o zoneamento total. São as regiões aqui destinadas às atividades de acordo com as intensidades que elas acontecem e exigem do usuário. A gente considerou como usuário apenas um grupo de pessoas, que são os moradores permanentes e com fragilidades socioeconômicas. Na zona zero, existe muita atividade. Como que funciona o zoneamento, né? A zona zero é a área que acontece maior número de atividades. E a partir disso, na zona 1, menos atividades que aconteceriam, mas precisam ficar perto da zona 0, senão tendem a ser esvaziadas e assim por diante, até a zona 5, seguindo a metodologia do David e do Bill Mollison. Aqui, consideramos a zona 0 as próprias residências dos moradores, né, permanentes do Varjão. A zona 1 são os terrenos passíveis de ocupação para os novos moradores. A zona 2 temos regiões passíveis de oferecer alimentos e outros serviços necessários e constantes, como espaços de comercialização de serviços. Na zona 3, a gente pensou na área para um novo poço artesiano e um estacionamento coletivo e monetizável, já que o balneário provavelmente logo vai ser reaberto, então as pessoas, os visitantes podem, os turistas, né, podem vir e estacionar ali, vai ser monetizável para as pessoas, para a comunidade local, e um centro comunitário para organizar e fortalecer a comunidade e um espaço de troca e venda dos produtos próprios. A zona 4, a gente pensou em restringir para o uso agrícola na forma de sistemas agroflorestais de pequeno a médio porte, com diferentes formas de cultivos e agentes. E a zona 5, por fim, é ocupada pelas áreas de proteção ambiental, então não haverá ações antrópicas. Bom, feito um zoneamento, né, temos as cartografias de ambientes e usos, que são as cartografias em que nós detalhamos os ambientes e os usos que irão acontecer nessas áreas, de modo que aumentar o interesse no consumo do bairro, pela comunidade e dos visitantes também, tornando a vida ali mais eficiente e mais estruturada. Então, a gente pode observar aqui as áreas, as cores divididas por zonas, e aqui as áreas destinadas, cada área que a gente destinou a diversos ambientes e usos, desde as SAFs, aqui na zona 4, as áreas das moradias, e demais demandas que eles necessitam, né? Dito isso, podemos concluir, então, que com o nosso trabalho, a gente pode concluir que a metodologia proposta por Ferreira, Kimoto e Paiva, ela destaca a importância de coletar dados primários sobre as necessidades e o contexto ambiental, político e técnico para criar um planejamento ambiental eficaz e sustentável. Ele sugere que uma agrovila que não prosperou pode ser revitalizada com planejamento baseado na permacultura, ajudando assim a garantir a sobrevivência das famílias e a resiliência ambiental, especialmente com a expectativa, né, de que o balneário atraia turistas novamente. Há também a valorização da agricultura familiar, a valorização da agricultura familiar pode recuperar o patrimônio cultural do Varjão Verde, promovendo a resiliência e a autossuficiência alimentar das famílias que ali vivem. Se a comunidade ela se fortalecer, ela pode suprir essas fragilidades por meio de troca de produtos e serviços, além de se preparar para receber turistas, né, quando o balneário voltar a funcionar. A gente destaca aqui também a importância da gestão local na intervenção para organizar o uso de áreas públicas e garantir a preservação de áreas sensíveis, enquanto a Prefeitura de Teodoro pode utilizar dessa proposta, né, como uma chance de desenvolver mais um atrativo turístico ambiental, cumprindo assim as suas responsabilidades administrativas para a comunidade do Varjão Verde.
Bom, essa foi a nossa apresentação. Obrigada por ter assistido até aqui. E é isso. Até mais. Até a próxima.